E aí pessoal, sejam bem-vindos ao Tutorial Medicina. Eu sou o Arthur e hoje o vídeo vai ser uma revisão sobre os principais tópicos do hipotireoidismo. Bora! Então pessoal, vamos começar a nossa aula sobre hipotireoidismo. O que vai ser abordado hoje? Vamos primeiro abordar a fisiologia tiroidiana e depois falar mais especificadamente sobre hipotireoidismo. Lembrar que essa aula é uma revisão sobre os principais tópicos do tema e não deve ser tomada como base para condutas médicas. Tá, como funciona a liberação dos hormônios tiroidianos? Então vai estar envolvido o eixo hipotálamo, hipófise, tireoide e o estímulo vai começar com o hipotálamo. O hipotálamo vai liberar o hormônio TRH, que vai estimular a adenohipófise a produzir TSH, e esse TSH vai estimular a tireoide a produzir seus hormônios tiroidianos T3 e T4. Quando acontece essa produção dos hormônios tiroidianos, há um feedback negativo tanto para a adenohipófise quanto para o hipotálamo, para reduzir essa produção de hormônios. Então, se a tireoide está produzindo menos hormônios do que é o necessário, o TSH consequentemente vai aumentar. E o contrário também é verdadeiro. Se ela produz mais hormônios que o necessários, o TSH ele vai diminuir como um feedback negativo à adenohipófise. Então, o hipotireoidismo ele é uma síndrome clínica. O que é isso? É um conjunto de sinais e sintomas decorrentes dessa secreção insuficiente ou inadequada de hormônios tiroidianos. Lembrando que os hormônios tiroidianos eles estão relacionados a todo o metabolismo. Então, quando eles são secretados em uma menor quantidade, há uma lentificação generalizada do metabolismo. Ele vai ser dividido em primário, quando acomete a tireoide, secundário, quando é a adenohipófise, e terciário, quando é o hipotálamo. Esses dois últimos podem ser chamados de centrais também. O hipotireoidismo primário, que é o acometimento primariamente da glândula, ele vai representar 95% dos casos, então é a grande maioria. Sobre a epidemiologia do hipotireoidismo, vai variar muito de país para país. Aqui no gráfico está sendo mostrado os países com ingestas suficientes de iodo, como é o caso do Brasil, que está em verde, ingestas excessivas ou ingestas insuficientes. No caso do Brasil e a maioria dos países em que há ingesta suficiente de iodo, a prevalência do hipotireoidismo é na faixa de 1 a 2%. Sobre os fatores de risco do hipotireoidismo, eles estão muito relacionados aos fatores de risco da tireoidite de Hashimoto também, porque ela é disparada a grande causa, principalmente no Brasil, né? Então, idades maiores que 60 anos, sexo feminino, bócio, que é o aumento da glândula tireoide, doenças nodular tiroidianas, história familiar, entre outros. Como eu já havia falado, o hipotireoidismo ele é dividido em primário e central. Tá? Dentre os primários, iremos destacar o tireoidite de Hashimoto e o hipotireoidismo congênito. Existe também hipotireoidismo decorrente da carência de iodo, e ele pode ser a principal causa em áreas em que a ingesta é insuficiente. Isso acontece principalmente em áreas montanhosas. E sobre hipotireoidismo central, tumor hipofisário vai ser a principal causa nos adultos, crâniofaringioma a principal causa nas crianças, e existem outros, né? Eu trouxe aqui a síndrome de Sheehan, que vai ser um infarto da adenohipófise que acontece em mulheres no puerpério que tiveram hemorragia. Então, na gestação há uma neovascularização da adenohipófise e caso tenha uma hemorragia fica mais sujeita a infartos. Sobre a tireoidite de Hashimoto, ela vai ser a causa mais comum aqui no país. Ela é uma doença autoimune, ela pode ser chamada também de tireoidite autoimune crônica e ela está muito relacionada ao anti-TPO. Até 95% dos pacientes vão ter esse autoanticorpo positivo. O TPO, né, que é a tiroperoxidase, ela está envolvida na síntese dos hormônios tiroidianos. Então, com esse autoanticorpo, fica deficiente a síntese e acaba acontecendo o hipotireoidismo. No entanto, em algumas situações, o paciente pode ter hipertireoidismo transitório. O que seria? Em função dessa autodestruição da glândula, os hormônios tiroidianos que estavam armazenados na tireoide, eles são liberados e o paciente tem uma rachitoxicose. No entanto, a apresentação clássica vai ser o hipotireoidismo e um declínio progressivo da glândula tireoide. Hipotireoidismo congênito, é bom lembrar também, ele é identificado no teste do pezinho, que é realizado entre o 3º e 7º dia de vida do recém-nascido, e são identificados os valores de TSH. O normal é menor que 10, na faixa de 10 a 20 é para repetir o exame, e
TSH maior que 20 são necessárias investigações adicionais. É importante, caso tenha sido identificado o hipotireoidismo congênito, que ele seja tratado prontamente, porque os pacientes com hipotireoidismo congênito podem evoluir para cretinismo, que é uma situação bem grave, que os pacientes têm retardo mental, podem ter deficiência no crescimento, pacientes que ficam com surdez e mudez. E o quadro clínico? O quadro clínico ele é bem rico, ele pode afetar vários sistemas, né? Porque como eu já havia falado, o hipotireoidismo ele afeta todo o metabolismo. Então, o sintoma mais comum vai ser o cansaço do paciente e o sinal mais comum a pele fria. É importante salientar que o hipotireoidismo não causa ganho acentuado de peso. O ganho de peso é na faixa de 2 a 3 kg no máximo. Isso está relacionado ao acúmulo de glicosaminoglicanos no interstício. Isso acaba gerando um edema e pode ter esse aumento de peso. Também está relacionado, de certa forma, ao aumento de peso indiretamente, porque os indivíduos ficam mais cansados, mas não é o tratamento do hipotireoidismo que vai fazer o indivíduo perder muitos quilos. E aqui, salientar algumas outros sistemas afetados, como o sistema nervoso central. Hipotireoidismo ele pode simular síndromes demenciais. Sistema cardiovascular, o hipotireoidismo ele tende a rebaixar o débito cardíaco e a contratilidade cardíaca, mas curiosamente ele pode causar hipertensão em função do aumento da resistência vascular periférica. Esse aumento da resistência vascular periférica ele se dá em função do acúmulo de glicosaminoglicanos nos vasos. Afeta também o sistema digestório, podendo causar constipação, e também pode diminuir a taxa de filtração glomerular. Então é para tomar cuidado com o uso de alguns certos fármacos, pois eles ficarão mais tempo no organismo do paciente. Apesar de poder ter essa riqueza de sinais e sintomas, a maioria dos casos são leves e inespecíficos. Isso faz com que o diagnóstico seja laboratorial. Tá? Então, no hipotireoidismo manifesto, o que vai acontecer? O paciente ele vai ter uma queda do T4 livre e um aumento do TSH. Tá? No entanto, existem condições que o paciente ele tem um T4 livre normal e um TSH aumentado. Isso a gente chama de hipotireoidismo subclínico, que seria um diagnóstico muito mais laboratorial, porque ele é chamado de hipotireoidismo subclínico, no entanto, o paciente ele pode ter sintomas. E caso o T4 livre esteja baixo e o TSH também esteja baixo ou inapropriadamente normal, porque o normal seria ele aumentar. Nesses casos é suspeitado do hipotireoidismo central e muitas vezes são solicitados exames de imagem, de neuroimagem mais especificadamente, como ressonâncias magnéticas de célula túrcica, para identificar um adenoma hipofisário ou um craniofaringioma, por exemplo. O tratamento vai ser com a reposição de levotiroxina. Ela vai levar em conta o peso do paciente, cerca de 1,6 a 1,8 microgramas por quilo em indivíduos saudáveis. No entanto, em idosos, essa dose vai ser ajustada para baixo. E também em cardiopatas, tomar cuidado com doses muito altas, porque o aumento da função tireoidiana, consequentemente, aumenta o consumo de O2. Então, isso pode precipitar isquemia miocárdica nesses pacientes. E o objetivo do tratamento vai ser monitorado com o TSH, que no geral, pode-se dizer que seria uma faixa de 0,5 a 5, tá? De TSH. No entanto, existem lugares que falam de 0,5 a 2,5 se o paciente ainda tem sintomas e flexibilizar esse limite superior para cima caso o paciente seja idoso. Muitos pacientes idosos podem ter o TSH até de 8 e serem considerados normais. Hipotireoidismo subclínico, como eu havia comentado, é importante saber quando que vamos tratar. A maioria dos lugares seria consenso quando o TSH é maior que 10. TSH de 7 a 10, principalmente em indivíduos mais jovens, né? Porque como eu havia mencionado, indivíduos mais idosos tendem a ter esse TSH aumentado. Infertilidade e sintomáticos é contraditória essa afirmação. Aqui estão as referências utilizadas nessa videoaula e agradecer aos SlidesGo pelos templates. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, já deixa um like, se inscreve no canal para continuar recebendo conteúdos sobre os mais variados tópicos da medicina. Qualquer crítica, sugestão, deixa um comentário aí embaixo. Tamo junto, rapaziada. Abraço.